O Vocal Luz foi criado a partir da sala de juvenis, lá da Igreja Adventista, cujo professor era Paulinho, e aí ele juntou, né, a criançada lá para a gente formar um grupo para se apresentar na igreja, principalmente nos 13º sábados. A gente desenvolver, né, os nossos talentos, já que a gente já cantava, que anteriormente ao Vocal Luz a gente participava, as meninas, de um grupo chamado Pérolas, que era só menina. Para a gente desenvolver os talentos cantando em grupos, né, dividindo, que quem começou a dividir foi eu e Cláudia. A gente fazia a voz dividida e o restante fazia a melodia. E aí a gente foi desenvolvendo nossos talentos, nos apresentando nas igrejas, e depois outras igrejas foram chamando e aí a gente começou a se apresentar. A princípio, né, nós enfrentamos desafios, acho que mais Paulinho, né, nessa parte, que é de trabalhar com um monte de crianças, com muitas peculiaridades, com suas mães também. E aí eu acho que quem enfrentou o maior desafio no começo foi ele, né? E depois o grupo veio enfrentando o desafio de ter uma pessoa que ensaiasse com a gente as músicas, que fizessem as divisões de vozes e passasse pra gente. E aí, ao longo dos anos, nós tivemos várias pessoas que participaram desse momento com a gente, como Ivone, Tio Gil, Simone Galdino, Adriana, Mi, enfim, Deilson, né? Até hoje Deilson é que nos socorre. Mi também, às vezes nos socorre quando é uma música de partitura. As conquistas materiais que a gente conseguiu ver evolução é que, a princípio, nós cantávamos nas igrejas sem som, sem aparelho algum. Nós juntávamos e cantávamos, nós íamos a pé fazer o trabalho de Deus, não importava onde fosse. Eu lembro que a gente foi se apresentar lá na rua de Jatobá, na igreja de Jatobá, e aquele monte de criança e 3 mães que sempre acompanhavam, né, que era a Maninha, Jane e Gracenilda, sempre iam levando a gente para onde a gente fosse, se fosse no Robertão, se fosse na rua do Jatobá, a gente sempre ia a pé. Isso ficou marcado também, né? Porque a gente cantava e fazia o trabalho de Deus daquela forma mais simples possível. E aí, com o tempo, Deus foi dando condições para que a gente, que Paulinho também, principalmente Paulinho, investisse mais nessa questão. E aí a gente foi adquirindo som, microfones. Nós já temos hoje o nosso meio de transporte e aí a gente consegue se deslocar com mais facilidade. Tudo isso para a gente poder levar o evangelho aonde a gente conseguir levar. Na questão espiritual também, a cada música que a gente canta, a cada apresentação que a gente faz, a gente consegue sentir o que as pessoas estão sentindo através do que nós estamos cantando. A gente é transformado, mas a gente também consegue perceber que pessoas também são transformadas através da música que nós entoamos a Deus. Então, nosso maior desenvolvimento, acredito eu, seja desenvolver melhor o nosso talento, né? Nós conseguimos desenvolver mais as nossas vozes do que há 20 anos atrás, e tudo isso para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Eu tenho um grupo como uma família. Estou há 20 anos no grupo e eu tenho como uma família. E nós tentamos, né, nos apoiar de todas as formas. Se alguém está sofrendo, a gente sofre junto. Se alguém está bem, a gente também está bem. Então nós nos tratamos realmente como uma família. Tiveram vários episódios, né, ao decorrer desses anos. Algumas pessoas queridas nossas foram acometidas por doenças, até doenças fatais. E aí nós sentimos também, porque o Luz tem a família Luz, os componentes, e tem as famílias dos componentes. E aí nós sentimos com os nossos, né? E ficamos felizes também com os nossos. Então o Luz, ele impacta na minha vida por ser uma família no seu contexto completo, né? Nós brigamos, nós nos amamos e nós nos acolhemos. Atualmente são 11 pessoas, 11 componentes, cantando 11, né? Mais o diretor, 12. Nós nos organizamos durante todo o ano através da escala, né? Nós abrimos a escala e aí as igrejas nos convidam e aí nós determinamos a quantidade de sábados que nós iremos nos apresentar ao longo do ano, e no mês do nosso aniversário, em julho, a gente se organiza para
não fazer outro evento para a gente se dedicar ao máximo ao nosso culto em ação de graças. Eu vou falar de uma pessoa que eu admiro como administrador do grupo e como pessoa. Admiro a paciência, a persistência, né, que Paulinho teve ao longo desses anos todos. Foram muitos desafios em termos sociais, né, de como lidar com as pessoas, com as mães, com nós crianças, depois com a gente na fase da adolescência, depois quando nós amadurecemos mais, vieram outros desafios, né? Nós somos mães, as que estão desde o começo, nós somos mães, nós temos as nossas limitações. E ele soube conduzir esse grupo desde o começo com maestria. Ele soube lidar com cada parte da história que a gente foi construindo. Às vezes a gente brinca com ele dizendo que ele é muito seco, ele é seco, mas ele tem um coração enorme e no que a gente precisa, ele está disposto a ajudar. Não só a gente, mas é qualquer pessoa. Você pode feri-lo de qualquer forma, mas se você precisar dele, ele vai estar lá para lhe ajudar. O coração dele é enorme e eu acho que isso transborda para a gente e a gente consegue ter mais esse sentimento de família. Muitas vezes as pessoas não compreendem o jeito duro dele, mas é aquele jeito dele que muitas vezes impulsiona a gente para que a gente não desista, para que o grupo esteja completando hoje 20 anos de adoração para a honra e glória do nosso Deus. Eu quero pegar o que fica para mim de aprendizado desse tempo todo, né, dessa experiência toda com o grupo, é que antigamente havia essa preocupação de que as crianças participassem do todo, do culto, da adoração ao nosso Deus, através da música, através da pregação. Nós éramos muito estimulados a isso, tanto na igreja quanto em casa, que em casa é o primordial, né? E aí as nossas mães, nossos pais, eles faziam de tudo para que a gente se engajasse nisso. E aí Paulinho teve essa visão de engajar a criançada da igreja nisso, para que a gente pudesse desenvolver o nosso talento. Muitas vezes as crianças têm o talento, mas não tem uma pessoa que impulsione a desenvolvê-los. Então, é muito importante o olhar da igreja, o olhar da igreja como um todo, para as crianças, porque delas, né, como a gente já sabe, serão os futuros líderes da igreja. Então, quando a gente desenvolve os nossos talentos que Deus nos deu, a gente consegue desenvolvê-los para a causa dele, porque quem deu foi ele e para ele nós devemos desenvolver. As crianças conseguem crescer com uma mentalidade mais firme na fé. Isso eu digo da experiência que eu tive, né? Eu consigo ver essa trajetória como um desenvolvimento muito grande espiritual. Então, eu queria que os meus filhos, né, as crianças da igreja também tivessem essa experiência.